Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é uma aula diferente, estou num cenário diferente, estou no trabalho, então resolvi, antes de iniciar o expediente, gravar um vídeo sobre uma dúvida que eu recebi por e-mail. A Letícia, ela mandou um e-mail, veja na tela, informando que ela estava com uma dificuldade para filtrar determinados critérios. Veja só, a parte que não está dando certo é a seguinte: filtrar na planilha base a coluna B tudo que estiver aguardando parecer, e colar na planilha aguardando parecer. Basicamente, a dúvida dela seria como filtrar essas informações que estão em planilhas alternadas em uma única planilha de base em planilhas alternadas. Essa é uma dúvida bem comum, inclusive recebi outras mensagens também pedindo para que esse esclarecimento fosse feito, então resolvi gravar esse vídeo. Só que esse não vai ser um vídeo gravado de uma vez só, vai ser um vídeo de duas partes. Por quê? Eu criei dois métodos diferentes para resolver essa solução. O primeiro método, eu criei uma rotina de forma genérica para facilitar que você, não importa o critério ou a coluna, você consiga transferir os seus dados. É como se fosse um construtor. Você vai ver que interessante ficou. E também nós temos a possibilidade de fazer isso via código, que eu não recomendo porque fica muito engessada a sua aplicação. Toda vez que você fizer algo que fique com os parâmetros no código, geralmente você vai ter que editar esse código para fazer qualquer alteração na sua planilha. Então eu prefiro trabalhar com dados mais genéricos, utilizando os próprios recursos que o Excel me oferece. Então observem que eu tenho aqui o status aguardando aparecer, quer que transfira para a planilha aguardando aparecer. Quando a área for TI, que ele transfira para TI e serviços. Quando for serviço, também para TI e serviços, e assim sucessivamente. Bom, como fazer para resolver esse problema? Eu fiz uma planilha e esta planilha já está com a solução apresentada. Deixe-me abrir essa planilha. Vamos abrir então a planilha. E observe como vai ser a minha solução para o problema que ela apresentou no e-mail. A vocês também que estão acompanhando as aulas do canal, obrigado. Estão pedindo bastante aulas de VBA, então resolvi gravar esse projetinho. Das dúvidas que vão me enviando por e-mail, eu não consigo responder a todas, mas eu vou filtrando aquelas que eu consigo, que eu acho interessante, que eu ainda não trabalhei, não abordei nas minhas aulas, e vou gravar esse vídeo. Então, gravarei vídeos explicando esses conteúdos. Bom, vamos lá, minha planilha está abrindo aqui, está demorando para responder. Olha o que eu fiz. Nós temos aqui uma planilha base. Eu vou criar duas macros, e nessas macros nós vamos criar aqui no primeiro método uma parte com parâmetros. Isso pode estar inclusive em outra planilha, eu cadastrei aqui na mesma só para facilitar. Agora o que nós vamos fazer? Observe que eu coloquei aqui o parâmetro, para qual planilha deve ser transferida e onde está a coluna do parâmetro, porque se você notou no e-mail dela, o aguardando parecer não estava na coluna E, junto com os outros parâmetros. Então eu preciso definir aqui na minha planilha, nesse método genérico, qual a coluna que está a informação. E aqui eu criei uma forma em que se o parâmetro estiver na coluna C, se estiver na coluna D, se estiver na coluna E, tanto faz a coluna, ele vai conseguir fazer a transferência dos dados de forma automática. Então vamos programar? Esse é o resultado final. Observe, assim que eu definir aqui todos os meus parâmetros e clicar sobre o executa método 1, você vai ver que todos os dados serão transferidos de forma automática. Minha máquina está um pouquinho mais lenta porque eu estou gravando. E quando eu der um OK aqui, nós vamos ver que essas informações estão na planilha. Por que ele não transferiu TI, Alessandro? Porque eu troquei para a coluna C e ele não achou TI na coluna C. Se eu voltar aqui para a letra E pedir para executar o método novamente, você vai ver que só vai sobrar os registros que tem a área de diversos e eu não criei uma planilha para ela. Se criasse uma planilha aqui chamada diversos e escrevesse aqui parâmetro diversos, planilha diversos e a coluna E, ele seria movido também. Então, mãos à obra, vamos trabalhar? Vou abrir uma planilha nova, ou melhor, eu preciso desses dados aqui do backup da base. Eu vou copiar isso para uma nova planilha. Vamos copiar para uma nova pasta. Perfeito. E vou salvar esta planilha já. Lembre-se de salvar seu projeto sempre com as macros habilitadas, pois senão você não vai conseguir executar isso posteriormente. Realmente, com a gravação do vídeo, meu micro fica bem mais lento. Já temos 7 minutos de aula. Não se preocupe porque o código não é grande, nós vamos
apenas trabalhar com conceitos mais, vamos lá, aqui, área de trabalho. Nós vamos trabalhar com conceitos bem simplificados, você vai ver. Planilha de transferência. Perfeito. Habilitada para macro e salvar. Então vamos começar. Primeiro passo. Desenvolvedor. Vou criar aqui um botão. Caso você não saiba como inserir esses controles, assista ao curso de macros e VBA completo que eu disponibilizei no YouTube. Atualmente já são mais de 75 aulas de macros, então dá para você aprender bastante. Então executa, vou colocar aqui método 1. Perfeito, porque como falei, nós vamos trabalhar com dois métodos. 2 cliques e vamos começar então a programação. Não troquei o nome do botão, não se preocupem com isso. Vamos lá. Primeiro passo, vamos desativar a tela, application.screenUpdating igual a false. E logo na sequência, lá no final, nós vamos colocar aqui o true para ligar a atualização de tela. Isso facilita e agiliza o processamento, como você já sabe. Vamos definir as nossas variáveis. Din, w, as worksheet, a minha variável para a manipulação da minha planilha. Depois nós vamos definir aqui outra variável que vai ser a minha planilha. Vamos colocar aqui um espaçamento. Worksheet, que vai ser a minha planilha de transferência. Ela vai mudar de acordo com o texto que ele encontrar na coluna de planilha. Depois, din, última cell, as range. Nós vamos trabalhar muito com as variáveis. E uma outra variável, ult, cell, trans, porque eu preciso descobrir sempre onde foi a última variável, última linha gravada com os meus dados. E uma última célula, última variável, última cell, param, as range. Depois de elaborar, uma dica, um segredo aí para vocês, depois que eu elaborei essa planilha, testei, aí para gravar essa aula, é claro que a gente não lembra de todo o código. Por isso, eu estou usando aqui ó, uma cola. Então se vocês me pegarem olhando para baixo, é a cola, porque lembrar todo o código 2 vezes não é fácil não. A idade já não permite tal esforço. Então vamos lá. Din, par, texto, as string. O que é o par texto, Alessandro? Seria parâmetro texto. É onde nós vamos o termo que eu vou procurar. Din, par, coluna, as string, que é a coluna onde está a informação do parâmetro. Lembra que ela pode variar entre B, C, D e E? Pois bem. Vamos começar então aqui, definindo a nossa variável, setW igual sheets base. Então a minha planilha aqui, ela tem que se chamar base. Eu vou colocar aqui base. Depois, w.select, vamos selecionar a nossa planilha e vamos posicionar o nosso cursor numa célula que é a H8. Por que isso? Porque eu preciso daquela nossa coluna, dos nossos parâmetros. Então vamos colocar lá, H8. Na H7 eu vou colocar os termos, que é o texto para procura, planilha para mover, e na sequência nós vamos colocar aqui a coluna, onde está o parâmetro. São essas as nossas colunas de apoio que eu vou utilizar na execução do meu código. Pode ser em outra planilha também, fique à vontade, você programa a sua planilha. Adapte o código como preferir. Então vamos procurar o primeiro texto. Digamos que eu quero procurar o texto aguardando parecer, que é o meu primeiro critério de separação, porque o que está aguardando parecer vai para uma pasta específica. Planilha para mover. A planilha vai se chamar também aguardando. Vamos colocar uma planilha aqui chamada aguardando. Vamos criá-la. Ótimo. E a minha planilha base vai se chamar aguardando. Maiúsculo ou minúsculo não tem problema, eu vou explicar o motivo porquê já já. Onde está esse parâmetro? Está na coluna B. Próximo argumento que eu quero transferir, a palavra TI. Para a planilha TI e serviços. Esse parâmetro está na coluna E. Vamos criar a nossa planilha também aqui. Essa planilha vai se chamar TI e serviços. Muito bem. Vamos fazer só com essas duas, depois nós vamos implementar no decorrer do código. Ou melhor, vamos colocar aqui serviços também, né? Serviços. E eu vou transferir para a planilha TI Serviços coluna E.
Voltando para o nosso código, vamos colocar o cursor na célula H8, porque nós vamos alimentar as nossas variáveis para começar a procura. Vamos colocar aqui, para que a minha estrutura repetição faça enquanto a minha célula ativa, ActiveCell.value, seja diferente de nada. Loop, e vamos colocar aquele código para que não seja gerado um loop infinito. ActiveCell.offset 1,0.select. Muito bem, continuando. Set. Assim que eu coloco o cursor aqui, veja o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um loop dentro de outro loop. O primeiro loop vai ser este aqui, onde ele vai percorrer as linhas dos meus parâmetros. O segundo loop vai ser percorrer toda a minha planilha procurando a informação. Então, o meu primeiro loop, o mais abrangente, é esse aqui, que é onde eu vou guardar os parâmetros. Depois eu vou fazer o segundo loop para percorrer as linhas. Então, esse primeiro loop aqui, ele vai fazer justamente isso. Percorre os parâmetros. Legal. Set, última célula, parâmetro, ou seja, a última célula do meu parâmetro vai ser a célula ativa. Vocês vão entender isso aqui depois. Quando ele terminar de percorrer todas essas linhas, ele precisa voltar para cá. Então essa minha célula vai permitir que eu coloque o cursor aqui e desça para a próxima linha no final da execução, próximo ali daquele ActiveCell 1,0. Vamos lá. Par texto igual ActiveCell.value. É o meu parâmetro, ou seja, é aquilo que eu estou buscando. Não esqueça disso. Vamos definir aqui que a nossa planilha de transferência vai ser igual à planilha qual? Bom, essa planilha vai ser me dada pelo nome que nós cadastramos na planilha de parâmetros, ActiveCell.offset 0,1 ponto value. Depois, set última cell transferência igual w.trans, que eu já defini a minha planilha, ponto cells, wtrans ponto rows ponto count, vírgula 1, ponto end xlep ponto offset 1,0. Putz, Alessandro, que comando estranho é esse? Vamos explicar. Imagine o seguinte, última cell trans, acho que a última cell trans. Eu coloquei, esqueci o F lá em cima. Vamos entender o que ele vai fazer. Quando você for transferir os dados entre planilhas, depois que eu percorri a planilha e encontrei a informação, eu preciso vir até a nossa planilha de transferência e verificar qual foi a última linha preenchida e colocar o meu cursor imediatamente na linha abaixo para não haver sobreposições de dados. É o que esse comando faz, veja só. A minha célula de transferência, ou seja, para onde eu vou copiar, ela vai ser dada pelo comando wtrans, que é a minha planilha de transição. Ele vai pegar a primeira coluna dessa planilha, vai até a parte superior, né? Eu vou pegar todas as linhas e vou subir, como se eu desse um Ctrl setinha para cima. Ele vai posicionar o cursor na última célula com dados e depois vai descer uma casa para que eu possa gravar um novo registro. Isso é bacana pra caramba. E depois, par coluna é onde está o parâmetro. Veja só, par coluna igual ActiveCell.offset 0,2. Se nós analisarmos aqui, então, aqui está o meu texto, aqui está a planilha e aqui está a coluna. Por isso o offset 0,2, para que eu possa pegar a letra da coluna a partir da célula H8. Bom, select par coluna. O que eu vou fazer? Opa! Select case, né, Alessandro? Select case par coluna. No código eu tive um problema quando eu criei inicialmente, porque quando os parâmetros não estão nas colunas adequadas, eu preciso redimensionar a região que eu vou copiar de forma automática. Por isso eu vou colocar um select case para descobrir qual é a letra do parâmetro. Então vamos lá. Case, opa, eu odeio teclado de notebook. Case B, case C, case D, case E, que são as letras das colunas possíveis para os parâmetros, e case else,
Se a pessoa escolher colocar lá uma letra inválida, eu vou ter que dar uma mensagem para ele. Então, end select. Legal. Se a coluna for B, se estiver lá na coluna B, o que eu preciso fazer? Se essa coluna é B, para começar a percorrer as minhas linhas, eu preciso colocar o meu cursor nessa coluna B. Então, por isso que eu vou clicar aqui. Se a coluna é E, eu preciso colocar o cursor inicialmente na coluna E, e assim sucessivamente. Então, caso B, w.range, b2.select. Eu vou selecionar a célula B2, que é a coluna onde está o meu parâmetro que eu preciso procurar. Depois, se a coluna for C, nós vamos pegar aqui e vamos definir que a célula C2 é que vai ser selecionada. Se for D, nós vamos colocar aqui a coluna D. Eu odeio teclado de notebook, já falei isso. E coluna E, nós vamos colocar aqui a coluna E. E caso o usuário escolha uma coluna errada, nós vamos lá. Message box, coluna inválida. Escolha entre B e E. Processo abortado. VB OK only. E exit sub. Eu não vou nem dar sequência na minha rotina. Eu vou abortar por aqui. Se eu quiser quebrar uma linha na message box, concatenado, CHR de 13, concatenado com o resto da minha mensagem, para que o processo abortado vá para a próxima linha. E comercial. Pronto, agora sim. Selecionei. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos definir então agora que a minha última célula vai ser igual à minha planilha. Eu preciso descobrir qual é a última linha com dados para fazer com que o meu loop percorra até essa linha corretamente. w.cells, w.rows, isso aqui vai me retornar o número de linhas da minha planilha, .count, da coluna 2. Não pode ser coluna 1, porque os meus dados começam na coluna 2, coluna B. .end xlap. Perfeito. Então, faça meu segundo loop. Observe que agora nós vamos criar um loop dentro do primeiro loop. Então, faça enquanto a célula ativa, ActiveCell.row, seja menor ou igual à última cell.row. Vamos colocar aqui o loop e depois vamos completar aí a informação para não gerar o loop infinito. Agora, o que nós vamos fazer? Ter que checar se o conteúdo da célula, vamos aumentar aqui um pouquinho, se o conteúdo da célula é igual. Mas, e se o meu usuário digitar com letras minúsculas quando é maiúscula? E quando ele digitar letras maiúsculas quando é minúsculas e vice-versa? Acho que eu falei duplicado, me desculpem. Então eu preciso usar aquela função uCase, né? Uppercase. Se uppercase, ou seja, se o texto que eu estou procurando, que é dado pela célula ativa, ActiveCell.value, ou ainda é dado lá, eu posso colocar aqui o nosso texto, né? Aqui, esse parText, não tem problema. Eu vou colocar na comparação. Então, se a célula ativa for igual ao uppercase do parTexto, então aí eu vou criar aqui a minha rotina de transferência de dados. Só que antes de fazer isso, eu preciso colocar aqui a informação. Select case par coluna, de novo. Por que, Alessandro, que eu preciso fazer isso? De novo, dependendo da coluna que eu selecionei, eu preciso mudar a minha instrução. Nós vamos trabalhar com uma instrução agora chamada de resize. Deixa eu copiar então essa estrutura aqui para ganharmos tempo, porque senão essa aula vai ficar muito comprida e eu espero que você não esteja se cansando disso. Eu vou pegar toda essa estrutura e vamos entender o que ela vai fazer. Se a coluna for B, eu vou colocar o cursor aqui, certo? Então eu preciso usar a instrução resize para fazer a seleção dessa parte do texto, copiar esse texto e colar na planilha de destino e depois apagar isto aqui. É assim que nós vamos resolver o problema da Letícia. Então eu vou vir aqui e vou usar qual comando? ActiveCell, porque nós estamos na célula B2, ponto resize 1,4, ponto select. Basicamente, o que nós vamos fazer? Olha só, vou copiar isso aqui para a janela de verificação imediata e vou colocar o cursor aqui na célula B2.
Se eu executar essa instrução, observe aqui a planilha o que vai acontecer. Ele vai selecionar exatamente a linha que eu preciso. Se fosse um resize de 0,5, ele selecionaria também a coluna F. Então eu estou criando uma região de seleção, eu vou ensinar outro método também de seleção depois para vocês, mas esse é o mais prático nesse meu caso, vou redefinir o meu parâmetro. Se nós estivermos na coluna C, se eu estiver aqui, eu não posso fazer um resize, né? Porque ele vai selecionar essa região de 1 para 4. Se eu colocar menos no primeiro parâmetro, vai dar errado, um número negativo. Por isso, a partir da coluna C, nós vamos usar um argumento aqui, um macete. Nós vamos pegar aqui ActiveCell.offset 0,-1.select. E depois eu vou repetir esse resize. Basicamente, se eu estou na coluna C, eu vou voltar para a coluna anterior e aplicar o resize. Se eu estiver na coluna D, eu vou voltar até a coluna B e aplicar o resize. Então é assim que nós vamos resolver o problema das demais colunas. Veja só, vou apagar esse texto aqui da coluna D. Se eu estiver na coluna D, nós vamos então voltar 2 casas. Deixa eu aumentar o zoom de novo. E depois o mesmo resize. E o mesmo nós vamos fazer aqui para a coluna E. Se a coluna E, né, vamos lá. Se eu estiver na coluna E, ele vai voltar 3 casas, olha só. 1, 2, 3. E aí aplica o resize. E caso eu tenha selecionado uma coluna diferente, ele vai dar a mesma mensagem de erro. Mas possivelmente ele nunca vai chegar nesse case else. Por quê? Porque nós já tratamos a informação da coluna anteriormente. Mas eu gosto de colocar aí essa rotina apenas para evitar dores de cabeça futura. Olha só falta meia página. Depois que fizemos isso e os dados estão selecionados, nós vamos copiar esses dados. Observe, select.copy. Eu vou pegar essa... Opa, select não, Alessandro. Selection. Selection.copy. Quando você está desenvolvendo, você escreve de uma forma mais simplificada, mas a partir do momento que você precisa explicar esse contexto, principalmente eu, quando preciso explicar esse contexto, eu preciso ter uma base. Por isso eu faço essa impressão desse código, justamente para facilitar o entendimento. Não adianta eu me embananar tentando explicar, que essa aula ficaria muito mais complexa, demandaria muito mais tempo e eu picotaria essa aula em várias partes. Então vamos lá. Selection.copy, última cell, transf, ou seja, lembra que nós mapeamos a última célula da nossa planilha de transferência? É ela. Nós vamos colar com o comando paste special, paste, ou paste, né? Lá. Paste. 2 pontos igual xl values. Eu vou pedir para que ele copie apenas os valores, eliminando fórmulas, qualquer coisa que tenha nessa célula. Selection.delete, delete, né? Eu vou deletar a célula que está selecionada, só que com um comando novo aqui, ó, shift, 2 pontos igual up. Quando nós eliminamos uma coluna, por exemplo aqui, se eu apertar Ctrl-, ele vai perguntar se eu quero deslocar para cima. O comando embutido nessa janelinha é o shift.up, para fazer com que esse texto suba na hora de eu eliminar. Olha só, assim que eu der um OK, perceba que a seleção continua e o texto foi eliminado. É a partir de agora, então, que nós vamos definir set, última cell. Eu preciso redefinir. Como eu eliminei uma linha da minha planilha, eu preciso redefinir a última célula de novo. Senão eu não consigo fazer com que o meu cursor faça o loop corretamente. w.cells, w.rows.count, de novo, coluna 2, .end, xlup. Legal. E a minha, se você concorda que a última célula mudou, então eu preciso vir aqui, set, última cell, transf. A última célula da planilha que eu transferi também mudou. Então, set, última cell, set, wtrans.cells, wtrans.rows.count, vírgula, 1.end, xlup, .offset, 1,0. O que eu literalmente fiz aqui é redefinir a última linha da minha planilha de transferência. Com isso, xlup, agora sim, eu consigo gravar sempre na linha posterior sem apagá-la. Novamente, para que eu possa continuar o código, eu preciso fazer esse meu cursor voltar para a coluna onde ele estava. Só que eu só sei a coluna onde ele estava com base na coluna do meu parâmetro.
Então temos que rodar de novo aquele nosso select case. Vamos lá? Vamos pegar aqui um select case e vamos adaptá-lo. Eu vou vir até aqui. E agora o que nós vamos fazer? Se a coluna for B, observe, se o último parâmetro que eu preciso está na coluna B, eu preciso selecionar essa célula ativa. Então o comando vai ser ActiveCell.select. Só isso. Para que eu possa colocar o cursor na célula B. Se o par coluna for C, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer com que ele selecione a próxima coluna. Então, ActiveCell.offset 1,select. 0,1.select. Aqui, vírgula 2. E por último, caso a coluna seja E, eu preciso pegar o meu cursor e deslocar 3 células para a direita. Se for uma coluna inválida, então, mais uma vez eu vou tratar, mas isso não vai resolver. Só que para executar todas essas instruções, esse nosso termo procurado tem que ser o mesmo que está lá na nossa variável do parâmetro, certo? Agora o que eu vou fazer? Deixa eu acertar a indentação disso aqui. Se não for igual, eu vou ter que ActiveCell.offset 1,0.select. Ou seja, eu preciso fazer com que a minha planilha passe para a próxima linha sem fazer absolutamente nada, que é para evitar aquele loop eterno. Se você notar aqui, nós temos o loop. Então, toda vez que ele chegar numa célula, por exemplo, isto aqui é aguardando aparecer? Não. Então, ele vem para esse else e vai pular para a linha de baixo, continuando a checagem até o final. Terminamos o código. Agora, o que eu só preciso fazer? Eu preciso, depois do nosso loop, concordo que depois que eu terminei toda a pesquisa dessas 4 colunas, eu preciso voltar para o próximo argumento. E aí nós vamos usar aquela função última cell, parâmetro, ou seja, a minha última célula do parâmetro, ponto, offset 1,0.select. Eu vou selecionar a próxima linha do meu parâmetro para continuar a execução da minha macro. E aí ele vai encontrar o outro loop, eu não preciso desse ActiveCell. E aí acabou o nosso código. Vamos mostrar aqui uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. Se você não entendeu qualquer parte desse código, faça de novo, assista de novo essa aula, porque é importante você entender como funciona um loop dentro do outro. Quantos loops você pode fazer? Quantos você quiser. O importante é que a sua lógica, o seu fluxo de processo não falhe. Vamos ver se deu certo? Vamos colocar aqui essa janela do lado. O primeiro parâmetro não aguardando aparecer. Eu tenho aqui 5 valores. Vou começar, deixa eu colocar aqui mais para o meio. Legal, eu vou colocar aqui a minha planilha. Vamos executar com o F8. Opa, aqui esqueci um F, wtrans, F8. Ah, é claro, né, Alessandro? wtrans. Agora sim, agora sim. Então, primeiro passo, veja só, vou definir a minha planilha base, vou selecioná-la e vou colocar o meu cursor aqui na célula H8. Em seguida, enquanto a minha célula for diferente de nada, ele vai continuar, ele vai percorrer os parâmetros. Percorrendo o primeiro parâmetro, ele vai definir a última célula parametrizada, que é a célula ativa, que é a H8. Parâmetro texto vai ser a célula ativa, que é aguardando aparecer. Wtrans, que vai ser a minha planilha de transferência, vai ser igual ao nome da minha planilha aqui da célula do lado. Se na verificação imediata nós digitarmos aqui wtrans.name, você vai ver que a minha variável de manipulação é a planilha aguardando, que é essa que nós definimos aqui na célula do lado. Depois, eu vou definir a última célula de transferência. Opa, eu acho que eu estou confundindo tudo o nome aqui. Isso é trans. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, o nome original é wtrans. Deixa eu evitar esse problema, não é? A gente já aprendeu a fazer isso. Option explicit. Antes de executar o nosso programa, vamos depurar e compilar. Agora sim. Par texto, faltou um O, depurar, compilar, variável não definida, xlup, não só up. Olha como é importante você compilar o projeto antes de executar. Agora sim, F8, vamos até o ponto onde estávamos.
coluna do parâmetro B. Então, agora eu vou fazer um select case. Caso B, selecione a célula B2. Ele veio até a célula B2. Opa, só que eu não tenho um título aqui, Alessandro, então eu preciso colocar B1. Depois a gente faz essa correção colocando títulos. Vou selecionar, né, vou definir a minha última célula e vou percorrer todas elas com esse do while. Ele vai verificar se é célula ativa, se o case, né, se tudo for maiúsculo, é igual ao parâmetro que eu estou procurando, ele vai copiar. Se não, ele vai vir para a próxima célula. Perfeito, ele vai fazendo isso, ótimo. Então, ele vai chegar até aqui a nossa célula com o parecer. Se a condição é verdadeira, aí sim, ele vai ver a coluna. Se for a coluna B, ele vai dar um resize. Olha que legal. Já selecionou o que eu preciso. Em seguida, ele vai copiar e vai transferir para, né, ele vai dar um paste, ele vai copiar esses dados lá para a planilha de transferência. E vai deletar essa linha, subindo ela. Novamente, redefini as minhas últimas células, vou ver a coluna e vou selecionar agora a célula novamente. Volto para o início do processo e começo a verificação também. Olha que bacana. Se nós dermos um F5, você vai ver que todos os aguardando o parecer vão ser transferidos lá para a nossa planilha. O processo terminou. Não só o aguardando o parecer, mas todos os outros processos. Se eu der aqui um salvar, você vai ver que o aguardando parecer, o TI e os serviços desapareceram dessa lista. Se nós entrarmos aqui em TI e serviços, você vai ver que eles estão aqui e o aguardando também. Se nós colocarmos agora aqui um parâmetro, você pode formatar a sua planilha. Deixa eu colocar aqui. Ah, já tem aqui, Alessandro, isso aqui são títulos. Eu até dei uma formatada lá na outra planilha de exemplo para que eu pudesse fazer essa distinção. Eu não tinha percebido isso. Então note que esse código ele é muito prático. Se eu quiser agora transferir obras, olha o que eu vou fazer. Texto para encontrar obras, vai mover para a planilha obras e o argumento, o parâmetro está na coluna E. Se eu criar aqui uma planilha e chamá-la de obras e executar esse código novamente, olha o que vai acontecer. Todas as obras aqui da minha planilha foram movidas e estão agora aqui na minha planilha obras. Legal? Eu acho que vocês devem ter entendido o conceito. Note que nós criamos aqui uma planilha genérica de transferência de informações. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como criar uma planilha colocando esses argumentos no código. De novo, eu não recomendo que você faça isso justamente porque qualquer manutenção você vai ter que fazer no seu código. Na próxima aula, então, essa aqui está sendo publicada no domingo, então possivelmente o método 2 vai ser publicado no domingo que vem. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de seguir o meu canal lá de vídeos no YouTube, se inscreva, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você trabalha numa empresa e precisa de treinamentos de macro e VBA, eu tenho aí no YouTube mais de 75 aulas sobre o conceito. Se precisa de alguma coisa específica, mande uma sugestão para o meu e-mail, aletrovato@gmail.com, e como a Letícia fez, eu vou analisar. Se achar pertinente, se eu não tiver trabalhado com esse conteúdo ainda no meu canal de vídeos, eu gravo um vídeo sem custo nenhum para você e posto no YouTube para que outros também possam aprender. Faça como ela, entregue uma planilha de modelo, não forneça dados da sua empresa ou dados pessoais para qualquer um. Então sempre que você for pedir ajuda para alguém, né, coloque dados fictícios em suas planilhas. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.